Vamos vamos retomar onde deixamos da vez passada. E, na verdade, da vez passada foi aquela exposição sobre Hamlet que nós fizemos, né, e eu. E, no final, a Márcia propôs uma questão que eu, inclusive, acabei de ouvir novamente. Eu acho, Márcia, que no momento em que houver algo que você acha que dá para encaixar, você pode interromper para encaixar essa questão que tem a ver com o silêncio e o desejo, né? E a Uhum. questão do que vem como recorrente, né? Sonhos recorrentes e tal, que é uma questão interessante para a gente discutir aqui, não é? Então, E eu vou como você retomar de onde... mesmo disse, né, fica a questão sempre assim, não exatamente para responder, mas para a É, gente pensar, para né? trabalhar, para elaborar, Isso, para isso. tocar a questão para diante. Uhum. Então, nós tínhamos ficado naquela passagem, porque nós estamos naquele item B, trabalhando o esquema do pente, e já terminando hoje de trabalhar esse esquema, e o item B, que eu acho que o que a gente colocou já é o bastante, mas tem algumas coisas ainda interessantes que o próprio Freud traz, e é interessante nós trazermos aqui, porque em alguns momentos a gente está fazendo quase que uma leitura do texto, acompanhando o texto, seguindo, digamos assim, o desencadeamento do texto, não é? As articulações lógicas que Freud vai tecendo enquanto ele vai construindo a sua teoria, e a sustentação sempre presente disso tudo na clínica, não é? Naquilo que vai, daquilo que é colocado como escuta, como intervenção do analista e como possível efeito, não é, de um ato analítico. Então, ele para tentar, porque ele está tentando dar conta, e eu acho que de alguma forma ele vai dar conta nesse item B dessa questão de o sonho ser a via régia para a sondagem do inconsciente. Ele vai, inclusive, colocar questões que têm muito diretamente a ver com isso, não é? Então, eu vou tentar acompanhá-lo aqui. Ele havia traçado aquele esquema do pente, onde há uma extremidade receptora, uma extremidade perceptiva e um sistema de descarga, né? Ela é receptiva de estímulos, e um sistema de descarga que ele chama a extremidade motora. Então, tem a extremidade perceptiva e a extremidade motora, e ele vai colocar que aquilo que está na extremidade perceptiva não pode guardar os traços do que recebe. Quer dizer, a extremidade perceptiva, ela recebe os estímulos, mas não retém nenhum traço deles, porque isso daria, inclusive, uma sobrecarga que tornaria esse sistema incapaz de receber constantemente novos estímulos. Consequentemente, Freud é obrigado, digamos assim, pelo próprio desenvolvimento do pensamento, a, como ele diz, levantar a hipótese, não é? Arriscar a hipótese de que a extremidade perceptiva, ela recebe os estímulos, mas não guarda nenhum traço, consequentemente não tem memória, por isso ele vai ter que supor, digamos, por trás um sistema que é o sistema de memória. Então, no esquema do Pente, ele coloca aquelas marcas, aqueles traços minêmicos, né, os traços de memória, e diz que a função articulada a esses traços se chama memória. E aí ele vai concluir essa parte dizendo que a memória devemos, portanto, presumir que a base da associação está nos sistemas minêmicos, porque ele já tinha dito antes, e foi aí que nós paramos da vez passada,
que o sistema de memória ele não retém apenas os traços das percepções, mas retém as associações entre elas. E isso é muito importante, porque daí ele próprio vai inferir, e nós inferimos junto com ele, que a memória é, por conseguinte, uma condição necessária da associação. Você não pode associar se, digamos assim, não há algo que possibilite, como traço, como marca, essa associação. É claro que isso vai se complicar bastante depois, mas nós estamos aqui tentando acompanhar o passo dele neste capítulo 7º da interpretação dos sonhos, porque nunca é demais recordar que o próprio aparelho psíquico, enquanto tal, é uma suposição. Eu tenho usado o termo ficção teórica para designá-lo. E ele também já nos alertou a não tomarmos os andaimes pelo edifício. Esse esquema do Pente é claramente um andaime, onde ele quer passar uma determinada teoria e usa esse esquema gráfico para ilustrar, não é? De alguma forma, visualmente, isso que ele está explicando teoricamente. Pois bem, então, quanto ao sistema, quanto à extremidade perceptiva, foi basicamente isso que ele colocou. Aquele que está no primeiro, no lado esquerdo do esquema do Pente, com uma extremidade perceptiva, a qual vai estar associada à consciência e onde ele vai situar o que ele se chama de sistema pré-consciente e consciente. Porque ele vai, apesar dele distinguir a consciência e o pré-consciente, ele vai falar de um sistema pré-consciente e consciente, como se fizesse um todo de um lado e o sistema inconsciente do outro lado. Mas antes de chegar aí, ele vai falar da extremidade motora, que é aquilo que está na outra ponta, aquela seta que passa debaixo do esquema do Pente, se dirige da esquerda para a direita, da extremidade perceptiva para a extremidade motora. Pois bem, essa extremidade motora, ele vai relembrar a seguinte coisa, que é uma espécie de uma recapitulação bem sintética do caminho que o levou até a descoberta dessa clivagem. Sistema pré-consciente, consciente e sistema inconsciente, onde vai ficar, de alguma maneira, implícito o que depois se designaria como a clivagem do sujeito, não é? Como sujeito dividido, e principalmente com Lacan como sujeito dividido entre significantes, com aquilo que é representado por um significante para outro significante. Então, aí você vai ter um sujeito como um efeito de significante, não é? Mas aqui a coisa está, digamos, aqui é a maneira como isso foi sendo aberto para depois se chegar a essa outra perspectiva, mais à frente. Aí diz Freud: só nos foi possível explicar a formação dos sonhos arriscando a hipótese, olha a expressão, arriscando a hipótese de existirem duas instâncias psíquicas, uma das quais submeteria a atividade da outra a uma crítica, que envolveria sua exclusão da consciência. Então, só foi possível ele explicar a formação dos sonhos, como é que se forma um sonho, no que ele arriscou a hipótese de uma divisão entre instâncias psíquicas. Uma delas mais próxima da consciência, e aí ele citou o que ele chama aqui de instância crítica, e a outra mais no campo do inconsciente, que ele vai chamar de instância criticada. E justamente é aí que ele vai situar o que ele chama de censura psíquica e o recalque, que faz aquela clivagem entre o sistema
pré-consciente, consciente e o sistema inconsciente, tornando inacessíveis as representações inconscientes à consciência, a não ser que ela se submeta a um determinado processo em que a censura opera e faz uma deformação. Quer dizer, a maneira de formar, não é, dos sonhos é por deformação. Não é? Deformar é a maneira de formar da censura psíquica. Então, essa instância crítica é que ele vai dizer que dirige a nossa vida de vigília e determina nossas ações voluntárias e conscientes, e a situamos na extremidade motora do aparelho. Então, essa censura de que ele está falando aqui é mais uma censura que nós podemos chamar de pré-consciente, do que propriamente a censura propriamente dita, que opera na formação dos sonhos, que essa censura é inconsciente, inclusive de que é censura, não é? A censura pré-consciente, ela nos permite justamente poder avaliar. Ela controla a motilidade, ela controla os nossos pensamentos conscientes, dirige a nossa vida de vigília, determina nossas ações voluntárias, então, isso que nós chamamos de vontade se articula com essa extremidade motora do aparelho, e é aí que ele localiza essas representações, ou essa censura pré-consciente, que faz com que você possa, digamos assim, avaliar. É uma espécie de filtro, ao momento em que ele, inclusive, usa a imagem de uma tela, que ela se situaria, digamos assim, como uma tela entre o inconsciente e o pré-consciente. Então, com isso, Freud arremata o seu esquema do pente, distinguindo esses dois sistemas, pré-consciente e consciente de um lado e inconsciente do outro, e praticamente identificando a consciência à percepção. Então, o sistema perceptivo está associado à consciência, porque não há propriamente um sistema consciente, há um sistema pré-consciente consciente. E ele vai já também falar de como é que isso se processa, se manifesta. Então, é aí que está. Eu vou ler esta passagem. No sistema pré-consciente, quer dizer, o que vai distinguir o pré-consciente do inconsciente? Até Freud, há toda uma tradição, há uma ou outra exceção, uma no Schopenhauer, que o próprio Freud aponta, não é? De falar de pensamentos inconscientes, embora numa perspectiva diferente, não é? Da que o Freud elabora, porque é outra concepção de inconsciente. Então, antes de Freud, inconsciente praticamente era identificado a uma inconsciência. Eu não estou consciente, ou seja, eu não estou com a memória daquilo, com a representação daquilo em tempo presente, não é? Na minha mente, mas eu posso trazer aquilo facilmente, não é? Eu posso, por exemplo, perguntar assim: qual foi o curso ou quais foram os cursos de graduação que você fez? Ninguém estava pensando nisso, mas todo mundo agora se lembrou. Quer dizer, isso está numa memória, só que é uma memória facilmente acessível. É evidente que você pode esquecer coisas dessa memória pré-consciente, mas estruturalmente ela é como que está ali ao lado e você pode ter acesso a ela com certa facilidade. Acompanhando aqui o que diz o próprio Freud. No sistema pré-consciente, os processos excitatórios
podem penetrar na consciência sem maiores empecilhos. Está na página 495, 496 da coleção da Imago. Os processos excitatórios ocorridos no pré-consciente podem penetrar na consciência sem maiores empecilhos, desde que certas condições sejam satisfeitas. Por exemplo, que eles atinjam um certo grau de intensidade para poderem, digamos, se manifestar. Que a função a que só se pode descrever como atenção seja distribuída de certa maneira, etc. Quer dizer, isso que eu acabei de fazer aqui foi, de alguma forma, usar essa função da atenção. No que eu falei isso, você, sem dificuldade, imediatamente rememorou. Então, aquela memória, aquela representação, ela é uma representação que não está presentemente na consciência, porque a consciência tem tudo a ver com o tempo presente, não é isso? A memória que tem a ver com o tempo passado, a consciência tem a ver com o tempo presente, mesmo quando você faz uma projeção para o futuro, é no presente que você projeta o futuro. Ou mesmo quando você rememora o passado, é no presente que você rememora o passado. Então, essa função da consciência está muito ligada ao tempo presente e ao sistema perceptivo. Consequentemente, o acesso às representações pré-conscientes se dá, quando não há maiores empecilhos, com essa facilidade. Basta elas ganharem uma certa intensidade ou a atenção ser deslocada para ela. Coisa que, como nós sabemos muito bem, não acontece com as representações inconscientes. O sistema, prossegue Freud, o sistema que está por trás dele, do pré-consciente, é o inconsciente, pois este não tem acesso à inconsciência, senão através do pré-consciente, ao passar pelo qual seu processo excitatório é obrigado a submeter-se a modificações. Então, esse acesso, como nós sabemos, ele vai se dar de uma forma oblíqua, ele vai se dar por uma espécie de alusão, não é? As representações inconscientes, quando elas emergem através de alguma das formações do inconsciente, sonhos, atos falhos, sintomas, etc. Essas representações inconscientes, elas afloram a consciente, mas sendo submetidas a determinadas modificações. E essas modificações, tanto nos sonhos quanto nos sintomas, elas se fazem por alusão. Quer dizer, a representação substitutiva que vai corresponder ao conteúdo manifesto dos sonhos. E vai corresponder, podemos também dizer, ao conteúdo manifesto dos sintomas, não é? Que são essas representações substitutivas, elas são uma alusão e um simulacro da representação recalcada e substituída. Então, existe essa formação de compromisso, tanto nos sonhos quanto nos sintomas. Aquilo que está recalcado, os desejos inconscientes, eles não podem aflorar a consciência a não ser passando pelo crivo de uma censura que os transforma, que pode transformá-los em atos falhos, etc., em sintomas. O sintoma é uma fala, não é isso? Como os sonhos também são uma fala. Uma mensagem cifrada, ambos contêm, onde alguma coisa latente está se manifestando de maneira distorcida naquilo que vem como patente, como manifesto, como aparente. E essa distorção se dá, sobretudo, por alusão, porque não é qualquer representação que serve para ser uma representação substitutiva num sintoma ou num sonho, tem que haver um nexo, tem que haver um vínculo, ainda que muito remoto, mas
há necessariamente a existência desse vínculo, porque nós nunca deixamos de estar na vigência da sobredeterminação, então isso implica na necessidade de haver um vínculo, não é? E esse vínculo vai se manifestar de modo alusivo e distorcido. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem, não é? Mas que, de todo modo, a gente está acompanhando aqui. Pois bem, aí Freud se lança uma questão. Por que será que, durante o sono, os sonhos têm a força de atingirem a consciência? Nós sabemos que o sonho é um processo alucinatório e que atinge a consciência. Você pode, inclusive, se lembrar de trechos ou de fragmentos de sonho, e essa já ocorre, já enquanto lembrança, também ela distorcida pela ação da censura articulada com a resistência psíquica. Então, a própria lembrança ela já vem distorcida. A narração que o sujeito faz na análise é necessariamente distorcida, é uma reconstrução. Mas isso não quer dizer que o sonho não traga algo de verdade, algo de formação do inconsciente e que pode ser interpretado. E cujo mecanismo de formação, que vai constituir aquilo que ele chama de o trabalho do sonho, pode, de alguma maneira, ser explicado. Eu já coloquei aqui que eu uso o termo explicação no sentido de referir o fenômeno às suas condições de possibilidade. Então, Freud está, de alguma forma, referindo os sonhos às suas condições de possibilidade. O que torna possível o sonho? Para descrever isso, ele já clivou o psiquismo em duas instâncias ou sistemas, não é? E vai introduzir agora um impulso, uma moção, não é? Uma moção. Qual é a força motriz? Qual é a força que pode provocar um sonho? E o que é que facilita isso? Ele vai dizer que não é apenas a diminuição do poder de censura durante o sono que pode explicar a formação de um sonho. A única maneira, porque aqui ele vai arrematar a questão da regressão do esquema do Pente, a única maneira pela qual podemos descrever o que acontece nos sonhos alucinatórios é dizendo que a excitação se move em direção retrocedente. Então, no sonho, aquela seta que no esquema do Pente vai da esquerda para a direita, vem agora da direita para a esquerda. Ou seja, da extremidade motora para a extremidade perceptiva. E justamente porque ele vai se manifestar como percepção, é que ele vem como alucinação, e não como memória. Como, por exemplo, eu posso estar memorizando alguma coisa aqui, mas eu estou apenas memorizando, elas não estão aqui na minha frente como alucinação. Mas no sonho, daí que os pensamentos daqueles que se acham adormecidos, não é? Já dizia Hobbes, constituem os sonhos. E constituem por uma via que vai no sentido retrocedente, da extremidade motora para a extremidade perceptiva, e é isso que Freud chama de regressão. Então, a regressão é o movimento que vai do motor ao perceptivo, que vai, digamos assim, da descarga de volta para a excitação, não é? E que vai no sentido contrário, no sentido retrocedente, daí que ele chama de regressão. Então, se nós, diz ele, chamarmos de progressiva a direção que vai do perceptivo ao motor, que é aquela seta que está de baixo apontando da esquerda para a direita, só podemos chamar de regressiva aquele movimento que vai no sentido contrário. E aí ele lança agora uma questão das alucinações nas psicoses. Porque, veja bem, a diminuição da censura durante o sono
ela não é suficiente para explicar a formação de um sonho, mas ela, de algum modo, é necessária. Ela não basta para explicar a formação de um sonho, e ele está, inclusive, especificando de um sonho alucinatório, porque ele fala de sonhos em que as coisas são simplesmente pensadas ou sabidas. Estivéssemos pensando em vigília, não é? Há sonhos em que você, de alguma maneira, retoma pensamentos e as coisas ali estão sendo pensadas e sabidas, embora haja uma espécie diferente, digamos assim, de processo regressivo, alucinatório, mas é diferente da imagem sensorial, do sonho que se apresenta como imagem sensorial. Pois bem, pois ele vai dizer que se o sono facilita a formação do sonho, é porque há um enfraquecimento da censura no que se refere ao que vai da excitação à descarga. Porque você, durante o sono, você está com um nível muito baixo de recepção das excitações. As excitações do mundo exterior, elas não são percebidas propriamente como são na vida de vigília. E o processo de sono facilita, diz Freud, pelo enfraquecimento da censura, a emergência dessas alucinações. Só que há estados, diz ele, em que o sujeito não está dormindo. Consequentemente, o volume de excitações que vai do perceptivo para o motor não sofreu redução. Ele está mergulhado nas percepções que o mundo concreto lhe traz, ele está acordado, e mesmo assim ele sofre uma regressão. Aí eu vou ler essa passagem, porque isso aqui é, digamos, uma colocação, um tateamento em relação à questão das psicoses, evidentemente, né? Que não há nenhuma teoria das psicoses em Freud, já há algo esboçado, mas não há algo desenvolvido sobre isso. Mas aqui ele diz assim: ora, se a explicação de que no sono a censura fica reduzida e isso favorece a formação dos sonhos, essa explicação, se vale para os sonhos, não parece, contudo, aplicar-se, diz ele, aos estados patológicos de vigília, nos quais a regressão ocorre a despeito de uma corrente sensorial que flui ininterruptamente em direção progressiva, porque o sujeito está acordado, logo recebendo as diversas impressões que recebe quem está desperto, digamos assim. Se nos estados patológicos de vigília a regressão se dá a despeito da vigência de uma corrente sensorial contínua em sentido contrário, ou seja, em sentido progressivo, isto se deve ao fato de que, em compensação, houve uma intensificação dos outros motivos para ela. Então, a regressão ela se torna possível porque, apesar de o sujeito estar desperto recebendo a corrente progressiva dos estímulos, houve, entretanto, uma intensificação de outros momentos para provocar a regressão mesmo no sujeito desperto, ou seja, a alucinação. Daí, isso aí, depois, quer dizer, de alguma maneira, nós podemos, eu anotei aqui, como uma observação própria, que a alucinação e o delírio falam de uma certa falência da função de censura enquanto simbolização, não é? A censura, enquanto capacidade de simbolização, de alguma maneira falha, e aí acontece aquilo que Freud vai indicar
na famosa passagem do dedinho pendurado, no caso do Homem dos Lobos, mas o Homem dos Lobos vai ser 18 anos, não é? Ele é de 1918, não é isso? Então, ele vai ser 18 anos depois do texto aqui da interpretação dos sonhos. E que Lacan vai tomar este acidente alucinatório para fazer aquela elaboração que ele já faz desde o seminário 1, de que a regressão seria a transformação de uma ideia numa imagem, ou seja, o que não foi simbolizado aparece no registro da percepção como visto. Então, o que não foi simbolizado aparece no registro da percepção como visto. Então, veja bem, o que não foi simbolizado é porque ficou foracluído, digamos assim, da ordem simbólica. Então, isso que não pode vir como representação, e como representação verbal, principalmente, mas como uma memória que você, de repente, lembra de alguma coisa consigo próprio, aquilo vem no registro da percepção como visto ou como ouvido, não é? Que você pode ter alucinações, tanto visuais quanto auditivas ou táteis, etc. A noção de regressão, eu estou de olho aqui para interromper daqui a pouco, que eu acho que já sei onde. A noção de regressão possibilita explicar outra característica da formação dos sonhos. Eu acho que essa distinção que nós fazemos entre a interpretação e a explicação já está suficientemente esclarecida. Eu apenas relembro que a interpretação é uma coisa que vai como ato analítico, é durante a sessão, não é? Quer dizer, a interpretação ela tem a ver com aquilo que é levado para a sessão de análise. A explicação é aquilo que Freud está dando sobre os mecanismos que tornam possível essa formação, que se chama sonho, ou que se chama sintoma, por exemplo. Não é? Esses mecanismos que vão tornar possíveis tal formação. E aí ele vai falar do recalque, ele vai falar, quer dizer, a força motriz de um sonho vai ser sempre um desejo recalcado. Não é por acaso que o próximo item, o item C, ele vai chamar da formação de desejo, né? Quer dizer, o desejo no sonho. Então, esse desejo, o desejo recalcado, é a força, digamos, motriz que pode impulsionar, que pode possibilitar essa regressão alucinatória que os sonhos trazem. O que dá força suficiente para que esse fenômeno aconteça? Não é qualquer pensamento extraído do meu pré-consciente que me vai trazer uma alucinação, a não ser que eu esteja, pelo menos, com o pé nisso que Freud acabou de chamar de estados patológicos de vigília. Eu me lembro como uma lembrança que eu imagino, não é? Que eu evoco como representação, não é? Mas provocar esse fenômeno da regressão, só um desejo inconsciente tem esse poder. Mas na frente ele vai dizer que só um desejo pode pôr em movimento o aparelho psíquico. Pois bem, a noção de regressão possibilita explicar, diz Freud, outra característica da formação dos sonhos, até agora comprovada apenas empiricamente, ou seja, sem uma explicação teórica que dê conta dela. Que você observa empiricamente, você vai vendo as repetições. Ah, ocorreu comigo, ocorreu com fulano, ocorreu com cicrano. Então, vai havendo uma série de evidências empíricas. Mas isso não é uma explicação. Você tem que construir uma determinada teoria e para construir uma teoria, você tem que, de alguma maneira, edificar modelos teóricos, não é? Modelos de explicação, para dar conta, teoricamente, daquilo que a observação empírica mostra para você.
A gente vê bem essa articulação entre o que vem da experiência e que é trazido na análise, não é? E o que é elaborado a partir dessa experiência como teoria. Qual é essa outra característica que os sonhos permitem explicar? Todas as relações lógicas pertencentes aos pensamentos oníricos desaparecem durante a atividade onírica ou só conseguem expressar-se com dificuldade. Então, vejam bem, ele está falando aqui de relações lógicas. Então, há relações lógicas que pertencem aos pensamentos oníricos. Logo, Freud, só nessa frase, está nos dizendo que há uma lógica nos sonhos, não é? Que é uma lógica própria do processo dos sonhos. E que essa lógica não é apenas a lógica dos sonhos, é a lógica que vai provocar, por exemplo, as diversas formações do inconsciente, inclusive os sintomas neuróticos. Então, essas formações elas se expressam através de uma lógica, o que nos permite dizer, e ele próprio está dizendo, que é uma lógica do inconsciente. E eu gosto também de dizer que há uma gramática do inconsciente. Porque a gramática, nesse sentido, eu acho que eu já disse isso de outras vezes, a gramática, no sentido que eu acho mais próprio do termo, é uma gramática que se compõe de relações e de relações lógicas entre termos, que manda tarifem, e até pouco tempo mandava colocar por o hífen em certas palavras que depois perderam o hífen, não é verdade? Então, isso aí é uma regra que não tem nada a ver, digamos, não mexe na estrutura lógica da língua. Mas as relações entre orações, principal, subordinado, entre termos, sujeito, predicado, objeto, essas são relações de ordem lógica. Assim como há uma relação de ordem lógica no processo secundário, que é uma lógica, digamos, de base fundamentalmente aristotélica, em que o princípio da contradição, ou melhor, o princípio da não contradição vigora, não é? O princípio da identidade, A é A, vigora. Então, não é essa lógica de fundo aristotélico cartesiano, principalmente, que vigora no nosso pensamento desperto, é uma outra lógica, uma outra gramática, que é uma coisa que é uma descoberta essencial de Freud. Porque, veja bem, dar com o inconsciente sem explicar o seu modo de funcionamento é deixar o conceito completamente vazio. Quer dizer, não basta você chegar e fazer uma divisão entre sistemas consciente e pré-consciente de um lado e inconsciente do outro, colocando o recalque com uma barra né, no meio. Isso não é suficiente. Você tem que dizer como é que esse inconsciente funciona. E o que o determina? E o que caracteriza as suas representações? Eu, nessa passagem, eu acho muito didático, inclusive, nós nos lembrarmos de que, em várias vezes, nas primeiras menções de Freud ao inconsciente, eu já citei isso, e a Natalice pode até ajudar se houver necessidade, em que ele usa o inconsciente como adjetivo. Quer dizer, ele fala de representações inconscientes, para distinguir, por exemplo, de representações pré-conscientes. Então, o inconsciente aí está num sentido adjetivo, ele não está substantivado, como se ele fosse um ser, digamos assim, não é? Ele está no sentido de que a representação, no caso seria o juízo de existência, tem como atributos o juízo de atribuição, ser inconsciente ou pré-consciente.
E como a atribuição vem antes, essas representações, elas são representações inconscientes na medida em que apresentam determinados traços que correspondem a uma determinada lógica, a uma determinada gramática. Daí, do adjetivo, vem a substantivação, que o próprio Freud faz, ele usa quase sempre inconsciente como substantivo, não é? Mas é fundamental a gente pensar a coisa, eu acho que é a partir do adjetivo. O inconsciente aparece, primeiramente, como um adjetivo, falando de representação inconsciente. Onde vai o inconsciente propriamente, o adjetivo, é que vai determinar e qualificar a espécie de representação. Então, a atribuição é, mais uma vez, anterior ao juízo de existência. Não sei se ficou claro isso, não sei se me fiz entender, mas é mais ou menos isso. Eu acho que, por hora, só para complementar, por quê? Porque ele diz: as relações lógicas pertencentes aos pensamentos desaparecem durante a atividade onírica ou só consegue expressar-se com dificuldade. E ele continua: essas relações lógicas não estão contidas nos primeiros sistemas minêmicos, mas em sistemas posteriores. E, havendo regressão, elas perderiam necessariamente qualquer meio de expressar-se, exceto por imagens perceptivas. Caso imagens vívidas, digamos assim. Na regressão, a trama dos pensamentos oníricos decompõe-se em sua matéria-prima. Com isso, diz ele, os elementos se ordenam num contexto diferente. Nós podemos pensar esse contexto diferente como uma espécie de teia lógica, não é? De processo lógico, que ele vai chamar de processo primário, não que não tenha lógica, mas que tem uma outra lógica, uma lógica própria. Quer dizer, é um erro imaginar que os sonhos não têm lógica. Os sonhos têm a sua própria lógica, onde princípios como o da não contradição e o da identidade não vigoram. Vigora uma outra espécie de coisa. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer realmente até aqui, porque da próxima vez a gente conclui esse item. Já está bem no fim. Mas eu interrompo justamente para pegar as questões. Não sei se ficou claro, às vezes, a mim próprio que estou aqui falando, parece bem claro, se é que você pode falar de clareza quando você está falando de inconsciente, que por definição é obscuro, não é isso? Mas com a possível clareza, digamos. Tem hora que eu digo, nossa, coisa complicada, difícil de pegar. É como se a gente pegasse e ela nos escapasse entre os dedos. Mas então vamos pegar as observações. E atualizando, me apareceu aqui inesperadamente um negócio. Eita, me apareceu a tela aqui cheia, foi o antivírus. Ele está insistindo aqui, me dizendo que a minha privacidade não está protegida. E eu não consigo sair daqui. Claro que não tá, né? A gente está aqui olhando você, Pois é, mas eu privacidade não nenhuma. consigo sair Olha só, daqui. você não nos enxerga, mas a gente está enxergando você. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, se eu colocar Sim. live aqui, eu saio da Isso. live, não é? Então, meu Deus, como é que eu saio disso aqui? Deixa eu Ele ver se não é tem aqui. um xizinho para fechar em algum cantinho? Tem. É um vírus, é isso que está aparecendo? Está abrindo? Ah, ele agora está dizendo que está disfarçando a minha localização,
que a minha privacidade está protegida e vamos ver agora se ele fecha. Ai, meu Deus. Essas coisas são realmente Falando de sonho, insuportáveis. como é que a privacidade pode ficar protegida, né? Pois é, mas é o tal Avast, que ele Ah, vive me querendo impor coisas. Ele quer te Pois vender, é. vender proteção. Não, tem isso mesmo. Quando a gente vê, Será que eu aparece uma coisa. saindo posso voltar, Alexandre? o senhor não Pode. quer. Pode, mas assim, o senhor consegue ver as câmeras? Ou ele está entrando na frente da. Não, eu não consigo ver nada, Ele mas eu não pode consigo nos ver. ouvir. Eu Ah, consigo ouvir. Então, vamos ouvir. continuar e quem estiver falando diz o nome, porque eu não estou vendo nada aqui. Na Bom, fila acho que aqui, eu Oi, sou a Agostinho, primeira boa da noite. fila. só um instante, gente, só um Hum. minuto. Na fila Tá, aqui, tem ok. Márcia, Tereza Meloni e Natalice. Então, eu sou a primeira da fila, vamos lá. Então, Márcia. Agostinho, eu quero recortar essa questão da gramática, né, do inconsciente, porque, por livre associação aqui, quando você fala da gramática, eu penso na partitura musical, né? E na Isso. partitura musical, a gente tem o sinal do ritornelo. Só que o ritornelo, quando a gente volta a repetir um certo trecho, não necessariamente sai exatamente igual ao que era. É claro que o músico obedece os sinais, vai seguindo e tal, mas a execução sempre tem algo de diferente, né? Sim. Nessa volta, nessa repetição. Então, eu fiquei pensando acerca da pergunta que eu fiz dos temas recorrentes, né? Talvez eles não sejam tão recorrentes assim, não sei. Fiquei pensando nisso, né? E queria escutar você e agradeço aí a ótima aula. Obrigado. Eu te pergunto, Márcia, se na teoria musical, esses ritornelos, eles não podem também ser chamados de variações, que seriam, digamos assim, variações sobre o mesmo tema. Não, é um sinal de repetição. Você tem um determinado trecho, e quando tem Uhum. aquele sinal de retornar para repetir, aquele trecho é repetido, É né? repetido exatamente como, né? Esse é que é o ponto. Na minha opinião, ele nunca é repetido exatamente igual, por mais que o músico siga tudo aquilo, porque há alguma variação, né, subjetiva na interpretação. Sim. Isso é uma hipótese, né? Inclusive, eu Não, acho que mas eu tem acho que essa músicos hipótese é aqui, eles muito podem até interessante. discordar, mas é algo que eu fico pensando, né? Essa Não, repetição. eu acho que você está Deixa eu te certíssimo. perguntar uma coisa aqui. Quando você está com aquela melodia, entoando-a mentalmente apenas, não é? Também quando você repete isso, alguma variação vai acontecer sem que nenhum instrumento seja tocado, não é? Sim, creio que sim. E aí Eu me também faz creio. pensar, né, nesses Era sons, justamente para te fazer pensar que eu coloquei isso. não é? Diz. Porque aí, justamente, eu fico pensando nesses temas recorrentes, né? No que eu já escutei na Sim. clínica, eu sonho sempre com o mar, ondas do mar, aquelas ondas que vão, né, acabar comigo, ou eu estou surfando, ou eu estou mergulhando, mas sempre tem as ondas. Ou estou me lembrando de exemplos da clínica de gente que eu já atendi, né? Cemitério, vou ao velório, vou né, ao sepultamento de alguém, vou para a cremação. Então, vez por outra isso vem, e o tema é sempre o mesmo. Na verdade, esses temas não são recorrentes, sempre há uma diferença, é isso que eu quero dizer. Eles são recorrentes em termos da temática, mas não Sim. necessariamente do conteúdo, né? Porque pensando, Consequentemente, esse conteúdo comporta variações, não não é? é?
sobre o mesmo Quer tema. dizer, a gente pode E supor particularidades, como uma né? espécie de força pulsional por trás Sim, disso aquilo que Freud chama de compulsão à repetição. sim. Não é? Porque há um caráter pulsional na repetição. A repetição que eu estou falando aqui é claro que é essa compulsão à Uhum. repetição. Então, há um caráter pulsional na repetição e há um caráter repetitivo na pulsão. Então, essas duas coisas são interligadas, não é? A repetição é pulsional e a pulsão é repetitiva. Então, a força que está por trás disso é aquilo que ele vai chamar de compulsão à repetição. Mas, à medida que isso se repete, variações são inevitáveis, ainda que a temática mais evidente permaneça a mesma, variações eu creio que são absolutamente inevitáveis. Daí que quando o Mas sujeito diz, vou dizer uma coisa que eu já disse antes, pode dizer, porque o que importa é é o outra que coisa. pode vir agora de novas É. associações. E aí, vamos Não, lá. Do Lacan chamou, silêncio. Marta, Só um dá licença, instantinho, Tereza, só um instantinho. Tiquet e automaton, vocês não estão falando disso? Isso, tiquei Sim, automato. mas vamos lá, voltando ao que Agostinho falou no início, né, do silêncio e do desejo. Então, algo do sonho vai silenciar quando esse sujeito acorda. No entanto, esse desejo está colocando em movimento esse aparelho psíquico, né? Sim, Se eu acompanhei até aí, né? sim, Porque eu estou pensando assim, como articular essa questão do silêncio e do desejo para esse sujeito, né? Desse relançamento da temática com as variações. Então, tem algo do desejo aí, né? sim, E algo que silencia, no momento em que o sujeito acorda, ou que vai contar o sonho em análise, enfim. Não? exato. Tem uma fenda aí, tem algo que escapa. Né? Sim, Aham. sim. E é justamente essa fenda, esse algo que escapa, que permite uma elaboração, não é? Um trabalho, uma perlaboração. Aham, aham, aham. Quer dizer, o Sim. silêncio aí pode ter também uma função de intervalo, não é? Intervalo no sentido de algo que se constrói para frente, né? Na elaboração. Né? Isso. Tá. Uhum, concordo. É difícil isso. Para mim é super difícil, não é uma coisa que eu conheço bem. É por isso que eu pedi para você falar mais e eu ficar mais escutando. Mas te agradeço. Vamos lá, deixar a Tereza falar, né? Tem outras pessoas inscritas. Obrigada, Agostinho. Nada. Então, em primeiro lugar, eu acho muito complexo, né, essa questão, porque o Freud está catando graveto, digamos assim, para fazer os pilares, né, do funcionamento psíquico. E me parece que, dessa forma, embora isso seja muito importante, porque são os pilares, é bastante precário esse pensamento, é bastante fugidio. Então, eu queria, com isso, agradecer e parabenizar você, né, pelo que você nos trouxe. E, nessa complicação, eu fiquei com uma questão. Esse pente, né, como você várias vezes citou, que vai da esquerda para a direita, portanto, nessa que você chamou de uma evolução, de uma progressão, né? Sim, O Freud diz que cada dente do pente, digamos assim, ele fala como se cada dente do pente fosse uma lente, né? Uma lente que distorce. Você, sim, você falou disso muito bem quando você disse da censura. A censura não é uma só, quer dizer, vai se dando censurinhas, 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 e você diz, chega no polo motor, deformado ou transformado, né? Agora, a minha questão é assim, quando vem ao contrário, vem do polo motor para a percepção,
O que se passa com isso, esses dentes do pente, ou seja, essas lentes censurantes, né, que deformam? Elas desdeformam? Elas deformam mais ainda? Ou elas não têm nenhuma função quando a coisa retorna da direita para a esquerda? Ou seja, do motor para o perceptivo. Você entendeu? Porque é confuso também. Sim. Não, eu acho que tem a ver com isso, porque ele diz, numa certa altura, quando ele usa aquela metáfora do telescópio ou do microscópio, que a imagem não se dá em nenhuma parte tangível do aparelho, nas lentes, mas entre elas, não Sim. é? Então, isso se dá numa regressão. Agora, pelo que eu compreendi daqui, mas não só daqui, quer dizer, pelo que a psicanálise, a psicose, essa regressão, ela se dá como uma espécie de falha na função de simbolização da censura. Vocês não acham? Quer dizer, justamente essa falha na função de simbolização vai fazer a foraclusão, é a foraclusão, que vai fazer com que aquilo que seria pensado venha sob a forma do visto, não é? A transformação do pensamento em imagem sensorial. Então, me parece que tem a ver, mesmo já em Freud, com a questão da simbolização. Uhum, uhum. Logo mais tarde, ele vai falar Na daquela passagem, crucial diferença. tomando assim, para simplificar, na passagem da esquerda para a direita, ou seja, do perceptivo para o motor, essas censuras, de alguma maneira, se dão reguladas por um simbólico, ou, como você disse, talvez por uma gramática. E quando vem do motor para o perceptivo, ou seja, da direita para a esquerda, isso já não é mais regulado por um simbólico, por uma gramática. É como se fosse Exato. despedaçado, despedaçado. Censuras que não obedecem a uma lógica, são despedaçadas. Assim eu estou Isso. chamando, viu? Estou chamando para poder entender. E isso permite, Tereza, também que a gente compreenda aquelas observações que eu fiz quando eu falei do modo indicativo, do modo subjuntivo, etc., de que o subjuntivo ele exige determinada estruturação lógica que é própria do processo secundário, que são relações de subordinação, que não existem no processo primário. Tá. Então, isso aí que a gente está falando agora, eu acho que aquela questão de que o sonho não fala no modo subjuntivo, nem no imperativo, nem no infinitivo gerúndio ou particípio, o sonho se expressa no indicativo, porque o indicativo é um apontamento, como o nome diz, está indicando. Poderia até, em tese, ser uma indicação com o dedo, como aquela que Gabriel Garcia Marques coloca lá no começo dos 100 anos de solidão, em que as coisas eram tão recentes que muita coisa não tinha nome e precisava ser apontada com o dedo, não é? Isso tem mais a ver com o processo primário e nos modos verbais tem mais a ver com o indicativo, porque um subjuntivo nunca basta você apontar com o dedo. Você tem que estabelecer a conexão lógica, mas que já aí já é de uma lógica, digamos, mais cartesiana, uma lógica em que vigora o princípio da identidade, da não contradição, diferentemente do processo primário, em que eles não vigoram. Então, a contradição pode aparecer sem ser contradição. Eu acho que seria meio isso que eu Perfeito, obrigada. poderia acrescentar. Gente, eu não consigo ver vocês. Estava com a mão Agora é a levantada. Natalice que pediu. Não sei se ela ainda quer falar, porque ela baixou a mão. Não sei. Você quer falar, Natalice? Ah, sim, eu baixei a mão porque, como você já havia falado o nome, aí eu achei que não seria necessário. Boa noite, Agostinho, muito obrigada. Boa noite, Agostinho, Natalice. eu queria falar, na realidade, acho que
uns dois pontos, eu acho. Primeiro, já que você acabou de falar sobre o presente do indicativo, né? Eu gostaria assim de lembrar que o indicativo ele contém passado, presente e futuro, né? Então, é, você tem todos os tempos juntos, né? Você pode muito bem usar o presente do indicativo para falar sobre fatos, ou seja, algo que não vai mudar, para até algo que você fará no futuro, algo que você não sabe se vai mudar ou não, mas que você já crê que é assim. Então, ele contém todos os tempos nele mesmo, né? Até nas Sim. religiões também, por exemplo, na Torá, no judaísmo e na Bíblia, né? Quando eles vão se referir a Deus, Deus é aquele que é. E não, né? E quando se diz isso, e quando se usa o presente no hebraico, é justamente para isso, né? Estava conversando com o Rabino exatamente para isso. Mas por que a gente usa por que o presente, né? E por que não o futuro ou o passado, mas principalmente o futuro? Não, porque o presente ele vai realmente conter tudo isso. A outra coisa é em relação à palavra percepção, porque Sim. você estava falando sobre imagem sensorial. O que me chamou a atenção é que em alemão a palavra percepção é Wahrnehmung. E Wahrnehmung tem aí duas palavras dentro, que Wahr é verdade ou verdadeiro, e Nehmung é você tomar algo. E no dicionário etimológico alemão, a primeira, é claro que tem várias definições, né? Sabe que no dicionário a gente tem vários apontamentos, interpretações e tudo mais. Mas a que está relacionada à imagem sensorial, a primeira definição é que percepção, esse Wahrnehmung, né, é quando os cinco sensores não são sensores, são sentidos, né? Todos esses sentidos a gente toma aquele, reconhece aquele como sendo verdadeiros, né? E um outro que também me chamou a atenção, uma outra definição, é quando você se dá conta de algo, né? Aí o exemplo era, ele só se deu conta do carro quando ele, quer dizer, só percebeu, mas ainda no sentido de se dar conta, Isso, né? Quando o carro já no estava outro próximo sentido. demais, porque mexeu com todos os sentidos, né? Muito interessante. Então, eu Perfeito. queria que você falasse sobre esses dois, por favor. Perfeito. Quer dizer, isso do tomar como verdadeiro é o próprio sentido mesmo da percepção. É que você, digamos, toma aquilo como fato. Só que a percepção é seletiva, como a gente sabe. A percepção, o aparelho perceptivo, os órgãos sensoriais não transmitem uma percepção, digamos, pura. Ela já é, de alguma forma, tomada como verdadeira, ou seja, num certo sentido, recodificada no ato mesmo de ser percebida. Então, eu acho que isso dá. Isso bate com isso que você colocou no alemão, de que o perceber é tomar como verdadeiro, e que pode, inclusive, ser utilizado nesse sentido. Ele percebeu que estava enganado, né? Então, essa percepção ela tem um sentido análogo. Não é mais aquela percepção alucinatória, digamos, sensorial, mas é uma percepção também. É o que eu poderia dizer sobre isso. Eu estou também preocupado com o tempo aqui, Aham. E se e ao passa mesmo tempo pelos com nossos o sentidos, computador. significa. É, exato. Obrigada. Eu que Eu agradeço. observei uma coisa, a Natalice falou, lá referindo ao dicionário, verdade. E você, Agostinho, falou verdadeiro. E eu acho que essa distinção é importante, porque tomar como verdade é impossível, mas tomar como verdadeiro, sim. Porque, como Sim, você disse, pode haver um Mas é engano. verdadeiro. É verdadeiro, Exato, tá? Desculpa, é exato. verdadeiro, não é verdade. É? Ah, é? É Ah, verdadeiro. mas serviu para a gente pensar essa distinção. Porque tomar é sempre como verdadeiro, porque a verdade você não pode tomar. sim. Legal, legal.
Sim, É até mesmo porque vai verdade. passar pelos seus sentidos, né? Se passa pelos seus sentidos, já está sendo mudado ou transformado de alguma forma, Eu né? até botei aí no chat um pouco exagerado como eu sou, assim é, assim que parece. Sim. Se me cai no Uhum. goto, como dizia minha avó, é gostoso. Posso falar uma coisa rapidinho, já que parece que não tem mais nenhum inscrito na fila? Júlio, Júlio. Oi, Júlio. Pode ela falar. citou essa questão, vocês estão falando sobre a verdade, né? E ela falou sobre a verdade, citou a verdade na religião, e eu fiquei fazendo uma conexão aqui. Se a gente pensa, por exemplo, em grego, verdade, que é do verbo letheia, letheia, é aletheia, né? Que é velar, É, desvelar, né? É revelar, né? Descobrir, exibir. Em latim, veritas. Veritas é relato fiel, em Romanos, né? Relato fiel. Relato, ou seja, a verdade é algo imutável, acontecido e irrecusável. Em hebraico, é emuná. uhum, Emuná é cumprimento de promessa. O que diz que é o seguinte, o que está no presente é esse grego, que é o descobrir. O veritas isso. é passado fixado e o emuná é uma previsão, é futuro. Tá? É interessante como, nesse sentido, a verdade ela pode estar nesses três tempos, dependendo dessas três posições, dessas três culturas, dessas três leituras culturais de um e de outro, do grego, do latim, do hebraico, e as religiões também invocam isso, de certo modo. Sim. E o Muitíssimo desejo também, dos interessante. três tempos, né, Muito, Agostinho? é, os três tempos também. Muito interessante, eu só acrescentaria ainda que lá na origem da verdade no grego, quer dizer, a aletheia, que a Uhum. aletheia seria, digamos assim, um desvelamento, não é? Em ir tirando os véus, mas acontece que esse significante, o lete, é também o significante do esquecimento. Então, a aletheia ele também tem um sentido de rememoração, que vai estar muito presente e é fundamental na filosofia de Platão, em que o conhecimento seria uma espécie de uma Isso. rememoração, não é que o sujeito já teria desde antes da contemplação de uma verdade em si, que não fosse mediada pelo falseamento que os sentidos necessariamente impõem. Uhum. Então, ela, além de ter esse sentido do desvelamento, ele tem um sentido análogo também, não é? De que é o desesquecimento, digamos assim. O aletheia se poderia traduzir como desesquecimento. Aqui é interessante porque tem o sentido de tirar o véu, né? Desvelar. Tirar o véu, tirar o Doutor Augusto, véu. só um instante. É porque Então, vai ter uma Alexandre, está na reunião. hora, né? Isso, vai ter uma reunião aqui na sequência, lá do cartel do estatuto. Então, Então, desculpe, mas a conversa estava boa. E a Estava gente. ótimo. Eu vou agora tentar me haver com o meu aparelho aqui, como é que ele sai desta enrascada onde Pois ele é. entrou. Boa noite aí para vocês. Boa noite, Depois Obrigada, você me obrigada. avisa Agostinho. sobre Boa a noite a próxima, Obrigada, todos. boa depois da noite. Ciranda, claro, né? Um beijo aí, um abração a todo mundo, Obrigada. que eu não estou Tchau. conseguindo ver. Tchau.